Se você está a fazer algo, você precisa vir comigo. Bora! Seja bem-vindo, eu sou Estevão Manuel João. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a resolver um exercício de álgebra linear e geometria analítica. Este exercício é sobre números complexos e cujo enunciado é o seguinte. Usando a unidade imaginária I, escrever os seguintes números: raiz quadrada de menos 4, 3 mais raiz quadrada de menos 25, 5 sobre 6 menos raiz quadrada de menos 18 e raiz quadrada de menos 16. Repare, para você resolver cada um destes exercícios com sucesso, você precisa conhecer a unidade imaginária I. A unidade imaginária I ao quadrado é igual a menos 1. E isto pode ser reescrito ainda como sendo: unidade imaginária I é igual a raiz quadrada de menos 1. Portanto, transformamos o quadrado do I em raiz quadrada de menos 1 no segundo método. Com esta unidade imaginária estabelecida, você pode resolver com sucesso qualquer um destes 4 exercícios. Ora, vejamos. Para a raiz quadrada de menos 4, nós podemos reescrever como sendo raiz quadrada de menos 1 vezes 4, pois menos 1 vezes 4 é igual a menos 4 e, como tal, temos esta raiz quadrada de menos 4. Daqui, como nós temos dentro da raiz quadrada uma multiplicação de 2 radicandos, nós podemos reescrever esta mesma raiz quadrada como multiplicação de 2 raízes quadradas. Assim, passaremos a ter raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 4. E como foi mostrado anteriormente, a unidade imaginária I é igual a raiz quadrada de menos 1, onde temos raiz quadrada de menos 1, podemos escrever simplesmente a unidade imaginária I e ainda temos vezes a raiz quadrada de 4. E como você sabe, a raiz quadrada de 4 é igual a 2 e, como tal, escrevemos aqui 2. Com isso, I vezes 2 vai resultar em 2 vezes I. E por via disso, terminamos o exercício número 1 com sucesso. Por analogia, vamos fazer o exercício número 2, dado que 3 mais raiz quadrada de menos 25 passa a ser igual a 3 mais a raiz quadrada de 25, passamos a escrever como raiz quadrada de menos 1 vezes 25. Com este resultado, vamos separar a raiz quadrada de menos 1 vezes 25 como multiplicação de 2 raízes quadradas. E é por isso que passaremos a ter 3 mais raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 25. Com isso, e substituindo a raiz quadrada de menos 1 com a unidade imaginária I, passaremos a ter 3 mais I e ainda vezes a raiz quadrada de 25 é igual a 5, como você já sabe. E ainda escrevemos o nosso último resultado como 3 mais. Ora, I vezes 5 é o mesmo que 5 vezes I. Agora você já percebe como se resolve números complexos usando a unidade imaginária? Comenta aqui embaixo. E se você não sabe, continua assistindo este vídeo, porque temos mais 2 exercícios para consolidar os conhecimentos que você adquiriu, tanto no exercício 1 como no exercício 2. Assim sendo, para a linha C escrevemos 5 sobre 6 menos a raiz quadrada de menos 18, reescrevemos como sendo a raiz quadrada de menos 1 e ainda vezes 18. Daqui vamos separar a raiz quadrada de menos 1 vezes 18 como multiplicação de 2 raízes quadradas. E é por isso que nós passaremos a ter 5 sobre 6 menos a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 18. Agora, substituindo a raiz quadrada de menos 1 com a unidade imaginária I, passaremos a ter 5 sobre 6 menos I e ainda vezes a raiz quadrada de 18. Ora, a raiz quadrada de 18 pode ser obtida da decomposição de 18 em fatores. Assim, 18 nós podemos decompor por 3, o que vai resultar em 6, e 6 ainda por 3, o que vai resultar finalmente em 2, e 2 por 2 é igual a 1. Assim, a raiz quadrada de 18 vamos reescrever como sendo raiz quadrada de 3 vezes 3 e ainda vezes 2. E é por isso que passaremos a ter a raiz quadrada. Ora, 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado e ainda temos vezes
2. Continuando com a nossa resolução, teremos 5 sobre 6 menos i e ainda vezes. Aqui simplificamos o expoente 2 com o índice da raiz quadrada por serem iguais e como tal a base 3 vai ficar fora da raiz quadrada e é por isso que passaremos a ter 3 vezes a raiz quadrada de 2. O 2 vai permanecer dentro da raiz quadrada porque não simplificamos o seu expoente com o índice desta mesma raiz quadrada. Agora, multiplicando a unidade imaginária i com 3, passaremos a ter 5 sobre 6 menos 3i vezes a raiz quadrada de 2. E por via disso, terminamos o exercício da linha C com sucesso. Agora, por último, vamos resolver a linha D usando o mesmo passo a passo. E é por isso que nós passaremos a ter, em vez de raiz quadrada de menos 16, passamos a ter a raiz quadrada de menos 1 vezes 16. E como você já sabe, tendo um produto de radicandos numa raiz quadrada, nós podemos reescrever este resultado como produto de raízes quadradas. E é por isso que nós passaremos a ter a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 16. E agora, substituindo a raiz quadrada de menos 1 pelo valor da unidade imaginária i, passaremos a ter i vezes o valor da raiz quadrada de 16. E como já é do teu conhecimento, o valor da raiz quadrada de 16 vai resultar em 4. A terminar, o produto de i com 4 vai resultar em 4 vezes i. O que você achou desta resolução? Fácil, não é mesmo? E se você quer receber mais vídeos como este aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações para que seja notificado dos próximos vídeos postados aqui no canal. É muita coisa de valor que eu posto aqui no canal para lhe ajudar a tornar a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo para os teus amigos do Facebook e para os teus grupos do WhatsApp para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Por hoje é tudo, eu te espero no próximo vídeo.